Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar sobre a decadência da marca da DC nos cinemas em termos de universo compartilhado. Ou melhor, em termos de marca mesmo, não só em universo compartilhado. Vamos discutir bastante sobre isso aqui. E lembrando, todos os dias aqui tem dois vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Você chegou agora no canal, talvez pelo título do canal, pela thumb, não sei como o YouTube vai te distribuir esse vídeo. Todo santo dia que a gente tem dois vídeos, feriado, Ano Novo, Natal, Páscoa, Apocalipse, Dia do Juízo Final, enfim, todo santo dia tem dois vídeos, beleza? Bom, vamos falar aqui sobre o DCU e a decadência da marca DC nos cinemas, no todo. Olha só o que eu vou falar. O ano que vem vai ter o Joker, certo? Joker 2 é o Joker folheador. Esse filme vai ter hype? Pode ser que tenha, mas eu não acho que vai ser a mesma coisa do primeiro filme. Porque a DC chegou num ponto que a galera não quer mais saber da DC. Significa que nunca mais vai dar certo? Não é isso. A DC precisa reconquistar a franquia de novo nos cinemas e reconquistar o público, não só os fãs, como o público em geral. E aí tem um ponto importantíssimo aqui. Se você parar pra pensar friamente no tudo que aconteceu, se voltar no tempo, você vê que tava tudo errado de Batman vs Superman pra frente. Ou melhor, tava tudo errado de Man of Steel pra frente. Acabou a trilogia do Cavaleiro das Trevas, certo? Acabou lá, eles fizeram aí bastante dinheiro e tal. Beleza, o Nolan saiu, parou de fazer filme de super-herói, enfim. Qual que é o outro grande super-herói que a gente tem aqui, que é até maior do que o Batman? O Superman. Vamos fazer um filme do Superman. Eu acredito que a princípio eles planejavam uma trilogia do Superman. Só que aí tinha um MCU. E aí que começou a merda. Por quê? Os executivos da Warner, o que eles enxergam? Eles enxergam dinheiro. Então eles pensam assim, pô, beleza, a gente fez uma franquia do Batman, vamos emplacar uma franquia aqui na sequência pra ganhar dinheiro. Vamos colocar o Batman no filme do Superman. Eles que até fizeram o Man of Steel, poderia ter tido o Man of Steel 2. Ainda assim, muita gente defende essa tese, né? Poderia ter tido o Man of Steel 2. Se você assiste o Man of Steel de novo hoje, e você olha esse filme com um olhar mais de universo compartilhado, não era esse filme que era pra ter sido feito. Eu consigo imaginar que esse filme aí poderia ter sido uma trilogia só do Superman e acabou, sabe? Lógico que tem o lance da fantasia, uma coisa muito mais, né, fantasiosa, até porque não tem como você fazer um filme realista do Superman, não existe, é um cara que vem de outro planeta lá, super forte. Eles surfaram ali no tom da trilogia do Cavaleiro das Trevas, o que na minha opinião é um erro, porque esse filme do Superman, eles conseguiram trazer elementos visuais pra modernidade, muito melhor do que o Superman Returns, só que o principal não foi trazido. O que é o principal? A esperança, o otimismo, a bondade, todo o lance ali da empatia do Superman, isso não existe. E quando você vê a construção do Superman na visão do Zack Snyder, não vamos nem falar do Joss Whedon aqui, porque é muito louco que o Joss Whedon, ele tenta resgatar o Superman no Liga da Justiça, ele tenta, só que ele é tão ruim que ele não consegue. A visão do Snyder pro Superman é uma das coisas mais equivocadas que você pode ver nesse universo. Talvez a coisa mais equivocada. Eu não sei se isso daí é tão ruim quanto fazer um Batman em final de carreira, tá ligado? Que é muito louco, porque ele é final de carreira na teoria só, porque na prática ele não é, né? Você vê ele em The Flash ali, pá, se pendurando nos carros com o hookshot e tal, tipo, não parece que ele é um Batman em fim de carreira. Ele conversando com o Barry lá no The Flash, ele não parece que é um Batman no final de carreira, ele parece que é um Batman ali de, pô, beleza, o Ben Affleck tem uns 50 anos, mais ou menos, mas mano, ele não é o Batman do Cavaleiro das Trevas, entende? O Batman do Cavaleiro das Trevas, ele é velho, ele tem um monte de dor no corpo, tá ligado? Ele usa umas paradas, tipo, é uma parada super equivocada. Eu não sei qual que foi a pior ideia, a construção do Superman ou a construção do Batman, eu realmente não sei. E a construção do Superman, ela é patética em vários pontos de vista. E a construção do Batman, ela não existe, né? Ele é um personagem alegórico. 20 anos em Gotham, você nunca viu e nunca vai ver. E aí tem outra coisa aqui, pra mim, que pega muito, que é as escolhas. Vamos adiantar um pouco essa linha do tempo. Vocês lembram o que aconteceu depois de Liga da Justiça? Foi um caos absurdo. O filme deu um prejuízo enorme financeiro pra Warner. Todo esse universo, ele deu muito mais prejuízo do que lucro. Mesmo se você pegar as bilheterias dos filmes aí que fizeram, tipo Mulher Maravilha e Aquaman, que foram talvez os dois maiores sucessos, o prejuízo em cima dos filmes foi muito maior do que o lucro, certo? De todos esses filmes. O que acontece? Depois do Liga da Justiça veio o Aquaman, que foi um puta de um sucesso comercial. Beleza. Na época, os fãs da DC, vocês, a maioria de vocês talvez, não sei se todo mundo, mas pensava assim, pô, beleza, Mulher Maravilha e Aquaman seguraram a onda, né, dos filmes solos que estavam ali. O Man of Steel não foi um prejuízo, ele foi um filme morno, né, ele não fez um grande sucesso, assim, por exemplo, o Esquadrão Suicida de 2016, ele fez 750 milhões, então ele é um filme ruim, mas ele deu bastante lucro. O Man of Steel, ele é um filme que fez uma bilheteria.
o Batman vs Superman, ele deu um lucro muito baixo, e aí Mulher Maravilha e o Aquaman. Então, tipo, alguns filmes seguraram a onda ali do universo. Não foi um total prejuízo financeiro, mesmo com o Liga da Justiça dando muito prejuízo. Mas o que os executivos pensaram? Ninguém gosta desse Batman, ninguém gosta desse Superman. De fato, no fundo, eles tinham um pouco de razão. Só que aí vem o lance das escolhas, e aí você atrela isso à incompetência. Qual que foram as escolhas? Acabou Aquaman. O que deveria ter vindo na sequência? Um outro filme da Mulher Maravilha, né? Ele até veio na sequência, se parar pra pensar. O problema é que ele não foi tudo isso. Só que ninguém podia contar com a pandemia também, beleza? Isso daí não é culpa de ninguém, beleza? Mas qual que foi o filme que veio depois do Aquaman? Shazam. E aí você tá chutando... Cara, pensa assim, você tem o Batman, Superman, o Lanterna Verde, você tem o Flash, você tem... Sabe? E aí você faz um filme do Shazam. Você tá fazendo um filme do Shazam antes de estabelecer o Superman e antes de estabelecer o Batman. Você tá fazendo um filme do Shazam antes de um filme do Batman. Você tá fazendo um filme do Shazam antes de um filme do Flash ou antes de um filme do Lanterna Verde. Por que veio o filme do Shazam? Se você parar pra pensar a lógica do estúdio, qual que é? O filme do Shazam, ele é um blockbusterzão, super divertido, engraçadão. Tem gente que odeia o filme, eu gosto do filme, mas ele é o filme que mais eles pensavam na cabeça deles que se aproximaria do MCU. Um filme família pra todo mundo. Eles apostaram menos no filme. Eles apostaram menos em Shazam, em Coringa e em Aves de Rapina. Só que aí, o que acontece? Nenhum desses filmes, com exceção do Joker, que é o filme de super-herói com maior lucro, se eu não me engano, ele é um dos que mais lucraram de todos os tempos. Que ele custa pouco dinheiro, ele lucra muito, tá ligado? O Aves de Rapina e o Shazam, eles não deram sucesso, né? O Shazam conseguiu se pagar, se eu não me engano, tal, mas o Aves de Rapina não foi, ele foi um fracasso de bilheteria. E aí o Mulher Maravilha já veio, o Aves de Rapina não pegou a pandemia, ele, se eu não me engano, ele estreou 1 mês ou 2 meses antes da pandemia. O Mulher Maravilha pegou. E depois, no ano seguinte, o Esquadrão pegou. Desses filmes todos, eu tiro da conta o 84 e o Esquadrão de James Gunn, que eles foram lançados na pandemia e ninguém sabia que ia ter uma pandemia global, do jeito que foi, que matou milhões de pessoas. E aí, o que acontece? Mulher Maravilha e o Aquaman seguraram a onda, né? Foram sucesso, teve até aprovação da crítica, basicamente e tal, mas o que vem depois? Vem o Shazam. O Shazam não segurou nada, porque ele era uma aposta. Já foi um filme baixo, que as pessoas já nem tinham tanto hype. As sessões que eu fui do Shazam, acho que eu fui 1 ou 2 vezes, estavam vazias, Aves de Rapina mais vazio ainda. E aí você tem o 84, que não foi um sucesso. O 84, talvez se o 84 tivesse sido lançado no cinema, ele até teria uma bilheteria ok, assim. Ele poderia ter sido pagado, até feito um pouco de sucesso, porque ele vinha do hype do primeiro filme. Certo? Ele poderia dividir a opinião do público? Poderia, mas ele poderia ter tido um lucro ali, mas ele foi lançado na época da pandemia. Depois veio o Esquadrão de James Gunn 2021 e aí começa a vir outros super-heróis que são apostas. Então, por exemplo, Shazam é uma aposta, Mulher Maravilha não é. Aves de Rapina é uma aposta, mesmo tendo a Arlequina ali. Se o filme chamasse Arlequina, talvez ele poderia ter sido melhor, não sei. Tipo, Arlequina e você colocaria umas participação das Aves de Rapina ali, mas ele não é, ele é um filme sobre a Arlequina com um nome estranho, né? Muita gente também odeia esse filme, eu não acho ele de todo ruim, tem algumas coisas nesse filme que são bem decentes, tipo a atuação da Margot Robbie. Eu também não acho que é um grande filme, muito menos no momento que ele foi lançado. E aí você tem aqui o Adão Negro, em 2022. O Adão Negro, ele é um filme que também era uma aposta, só que eles achavam na cabeça do estúdio que o The Rock ia segurar a onda, também não segurou. E aí o que aconteceu? Depois do Aquaman, foi decaindo tudo. Por que foi decaindo? Porque eles estavam apostando e não indo em super-heróis que eram famosos. Por exemplo, o The Flash deveria ter vindo antes. O Lanterna Verde deveria ter tido um filme. Ou, tipo, emplacado um outro filme do Superman. Eles não estavam nem aí. Eles estavam tratando a franquia da DC como se fosse qualquer outra franquia. Então, tipo assim, os filmes do Superman não deram muito dinheiro. O Man of Steel não deu tanto dinheiro assim. Pra que eu vou fazer outro filme? Pra vocês verem como Batman vs Superman não é esse sucesso que os lunáticos pensam que é. Se ele fosse um sucesso, ele já teria tido emplacado não só a Liga da Justiça, como um outro filme do Superman, um outro filme do Batman, tá ligado? Ele emplacou a Liga da Justiça porque já tava sendo filmado ali pelo Snyder, e aí beleza, aconteceu tudo o que aconteceu. E aí o que acontece? Você sai do óbvio e vai pra aposta. Ou seja, você tá fadado a se fuder mesmo com a sua franquia. E aí chega em 2023, eles pensam assim, bom, vamos colocar os 4 filmes no mesmo ano. Era pra ser um ano muito bom, mas a gente já sabia que esse universo não ia levar a nada. E fora tudo isso, olha só, fora tudo isso, você tinha Superman aparecendo sem mostrar o rosto, você tinha o Superman aparecendo no Adão Negro de uma maneira bizarra aqui,
um autorizou e o outro não autorizou aparecer, aí o The Rock ganhou esse cabo de guerra. Tinha várias coisas bizarras. O Adão Negro não se conecta com o Shazam e nunca teve o intuito de se conectar. Era uma coisa absurdamente mal planejada. Tudo isso que tá acontecendo, vendo hoje, lógico, vocês vão falar, é fácil falar, depois que o James Gunn anunciou 10 filmes aí, 10 projetos, enfim. Hoje esse fracasso todo é merecimento da Warner. Ela tá de parabéns porque eles conseguiram... Mano, o que eu vou falar aqui é um bagulho que muita gente vai ficar brava. A DC só não é a maior franquia do planeta Terra porque a Warner é incompetente. Porque o potencial da DC, pra quem não sabe, vocês jovens que estão começando a ver filme de super-herói, que entraram nesse mundo por causa de filme de super-herói, né? Que talvez não tenha noção. Por isso que eu falo, leiam quadrinhos, vão assistir animação, jogam games. A DC, ela não é a maior franquia porque a Warner é incompetente. Então o que acontece? Esses caras têm esse tamanho de franquia, eles não conseguem, tipo, transformar num fenômeno, porque eles não têm competência pra isso. E se você pega, por exemplo, o método que eles implementaram, né? Vamos trazer um diretor que ele vai pôr a visão dele. A ideia de trazer o Snyder foi muito ruim, porque a visão dele é muito, tipo, equivocada. É equivocada até demais, né? Muita gente tira da conta dele Batman vs Superman, só que ele próprio coloca na conta dele. Ele ama o filme, tanto que tem a Ultimate Edition, né? Que é a versão dele de 3 horas. E ele, tipo, ele tá super envolvido na história do filme. Tem várias coisas ali que a ideia dele, a morte do Superman é uma delas. Aí depois você tem o Hamada, que era um cara que não fazia ideia do que ele tava fazendo. Eu, Fernando, sei exatamente o que aconteceu com a DC. Só que eu não posso falar aqui porque eu não tenho advogado pra me defender depois. Mas eu sei o que aconteceu. Caso você não seja tão ingênuo, você tá ligado do que eu tô falando, você sabe basicamente o que aconteceu aqui com a DC. Você vê, tipo, ator muito famoso pegando um personagem X. O Adão Negro, por exemplo, o filme custou horrores. Aí antes tem uma animação do Super Pets que custa 90 milhões. Tipo, mano, o que os caras estão fazendo com essa franquia, tá ligado? Tipo, eles estão dando pra qualquer um, assim, faz aí. Lembra do Constantine do Ken Reeves, que ainda ninguém falou que tá cancelado? Pra que esse filme? Quem pediu Constantine 2? Eu acredito que depois de The Flash, o tombo foi tão grande que eles olharam e falaram assim, peraí, se nem o Michael Keaton conseguiu sustentar a nostalgia, você acha que o Ken Reeves vai conseguir? Se bem que a lógica deles, né, aquela lógica burra de executivo, o que eles pensam? Ah não, John Wick dá dinheiro, então vamos pôr ele aqui no filme do Constantine que vai dar dinheiro. Essa é a lógica de um produtor da Warner Bros, um executivo e tal. Por isso que o James Gunn e o Peter Safran são importantes. Por quê? O James Gunn é o cara que vai ter o controle da criação, do storytelling desses 10 anos. Ele é um cara que ele entende de super-herói. Ele não vai fazer umas paradas igual o Zack Snyder fez. Eu tenho uma ideia que kryptonianos têm o sangue de Amazon. Sei lá, velho. Tipo, você fala, mas que é isso, tá ligado? Quem que, tipo, falou pra esse cara que isso ia ser legal? Né? Tipo, quando você vê o Snyder Cut, quando eu vi o Snyder Cut a primeira vez, por exemplo, eu falo, nossa, Fernando, você pega muito no pé do Snyder. Mano... Tipo, quem falou pra ele que o Injustice é uma puta história assim pra se adaptar no cinema? Fora que você tá adaptando uma parada que você nem construiu. Quem que falou que isso ia dar certo? E outra, tem algumas coisas ali que você fala, mano, tipo, por quê? Tá? É tipo o Coringa do Jared Leto. Eu juro, o Coringa do Jared Leto no Liga da Justiça Snyder, que na época a galera falava que ele tinha salvado o Coringa, que tipo... Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg e Jared Leto. Esse quarteto simboliza o que é o DCEU. É o símbolo, esse é o símbolo. O pior Lex Luthor da história, o pior Coringa da história, o Batman vs Superman tem o pior Superman da história, eu sempre falo isso aqui. E o Ben Affleck, ele simboliza o DCEU porque ele atuava quando ele queria. Então em Batman vs Superman, as partes de Playboy ele tá horrível, em Liga da Justiça ele tá mal, e aí no Liga da Snyder ele atua um pouquinho, porque o filme tem 4 horas, pô, você não vai atuar um pouquinho no filme de 4 horas, né? Então você tem tudo isso, né? Aí no The Flash ele tá bem, então quando ele quer ele faz um filme legal, quando ele não quer ele não faz. Os 2 maiores heróis fracassaram, e os 2 maiores vilões fracassaram. Vocês têm noção do que foi feito nesses 10 anos? Tipo, se eu fizer um vídeo estilo do que eu fiz lá do fracasso do Snyder da DC, se pá que esse vídeo dá 2 horas, porque é tanta coisa errada, mas tanta coisa errada que você fala, mano, não é possível. É a primeira franquia que eu vejo que tem várias cenas pós-créditos que não levam a lugar nenhum. Não levam a lugar nenhum. Você fala, mano, o que é isso? E o que vai acontecer agora? Esses próximos 2 filmes... provavelmente eles não vão dar certo em termos de bilheteria. Eles podem ser bons filmes, tá ligado? Pode calar a boca de todo mundo, ser grandes filmes. Pode ser, eu não acredito muito nisso, mas podem ser filmes aí que cumpram também o seu papel de fazer um lucro ok, assim, e beleza. Só que esses 2 filmes já não tem hype, e já todo mundo já sabe que eles não fazem parte dos planos de James Gunn. Já era, The Flash não passou esse pano que eles acharam que ia passar. Tem males que podem vir pra bem, né? Porque, por exemplo, como eu falei pra vocês aqui nos vídeos passados,
Se The Flash fosse um puta sucesso comercial, tipo, fazer uma bilheteria alta, o Ezra Miller já tava salvo, eles iam passar um puta de um pano pra Ezra Miller. E, mano, ia pegar e falar assim, não, esse cara tem que continuar. O Warner ia falar pro James Gunn, ó, não tira esse cara porque ele ia ter que continuar, tá ligado? Quando o Andy Muschietti fala, por exemplo, que não tem como fazer uma sequência de The Flash sem o Ezra Miller, eu acho isso meio absurdo. Sabe por quê? Porque, primeiro, você tá colocando um ator à frente do personagem. Lembrando, o Flash, o Batman, a Mulher Maravilha, o Superman, o Lanterna Verde, esses heróis são maiores do que todos esses atores hollywoodianos. Você, se fizer um casting de quem você quer com o Barry Allen, igual o James Gunn tá fazendo com o Superman, você acha um ator melhor do que o Ezra Miller. Ele não é insubstituível, né? Não é porque ele se saiu bem no filme, ele tá muito bem no filme, principalmente no drama, que ele é um cara insubstituível como Flash. Principalmente o Ezra Miller, né? Que é um cara que fez tudo o que ele fez, a Warner fez um puta de um esquema aí pra passar um pano pra ele que não deu certo, o marketing do filme não deu certo, nada deu certo. Na minha opinião, é bem fácil substituir o Ezra Miller, como é fácil substituir o Henry Cavill, o Ben Affleck, que são personagens... Mano, esses personagens, pelo fracasso desse DCU, todos os atores, todos, com méritos de um ou outro, como é o caso da Gal Gadot, que ela deu muito certo como Mulher Maravilha, é sempre bom lembrar, né? Eu sinto que alguns nerds têm a mania de querer tirar o mérito dela do primeiro filme. Ah, eu não acho que ela é tão boa assim. Você pode não gostar do primeiro filme, mas ela foi muito relevante pra personagem, e não só isso, né, pra cultura pop, né, porque a gente tá falando da Diana, a gente não tá falando de qualquer super-heroína. E também tem o lance aqui que o Aquaman do Jason Momoa deu muito certo, em termos comerciais pelo menos, e tal. Se vê o Jason Momoa e você lembra do Aquaman, o personagem que você mais lembra dele. Eu não tô falando que eles são insubstituíveis, muito pelo contrário, todos esses personagens são substituíveis. Até mesmo a Margot Robbie da Arlequina, que eu gosto bastante, até mesmo a Viola Davis, eles são substituíveis. Você consegue rebutar todo mundo e trazer gente nova. A gente sabe que uns aqui vão ficar, mas a Liga da Justiça toda precisa sair, Eu não quero ver nenhum desses rostos conhecidos, nem Gal Gadot, que eu super respeito o que ela fez no primeiro filme, super gosto dela no primeiro filme, nem o Jason Momoa, nem muito menos o Ezra Miller, que eu acho que é muito fácil substituir ele também. Eu não quero ver ninguém desse elenco da Liga da Justiça, eu quero novos atores. Por isso o DCU tá começando de novo, com calma, um Superman jovem, um Batman ali no auge. Calma, né? Vamos fazer com calma. Tudo que não aconteceu no passado. Esses 10 anúncios mostram que eles estão pisando no freio e estão falando assim, calma, menos é mais. Primeiro vamos criar raízes para depois, né, essa árvore ir crescendo direito, porque o DCU tem tudo para ser um universo incrível e super bem construído se você fizer direito, né? Se tiver ideias igual o Snyder tinha, igual o Hamada tinha, o que a Warner queria interferir ali, como é o caso dela ter interferido aqui no Aquaman também, interferiu em The Flash, interferiu no Aquaman, só que aí veio o lance da escolha de elenco, né? Gal Gadot não é boa atriz, o Henry Cavill não é bom ator, o Ben Affleck atua só quando ele quer, o Ezra Miller é até um bom ator, aí você tem o Jason Momoa que só leva no carisma, inclusive falam que ele tá bem no Velozes e Furiosos porque ele é um cara carismático, ele consegue fazer isso, coisa que o Henry Cavill deveria ter, né? Que deveria ser um cara carismático porque ele faz o Superman. Tipo assim, por mais que o roteiro seja um lixo, eu sou um cara que você olhando pra mim, você sente carisma. E é doido, porque o Aquaman do Jason Momoa, no filme do Aquaman, ele é muito canastrão. Em momentos eu não gosto dele. Tu fala, pô, esse cara aqui... E aí no final que eu gosto dele. Mais, assim, né? Porque tem diálogos muito toscos no filme. O que salva do filme é a aventura, o roteiro e a ação, né? O roteiro é redondinho, um filme de origem clássico ali e tal, com momentos de flashback bem colocados, o visual do filme é muito bonito e as cenas de ação são ótimas do filme. Mas finalizando o assunto aqui, ainda vai acontecer mais algumas coisas até o final do ano, com Aquaman sendo lançado, o Besouro Azul sendo lançado. Tem mais 6 meses de sofrimento aí, meu amigo e minha amiga, sinto lhe dizer, porque esse DCEU, né, que é DC Extended Universe, que na verdade é só uma Extended, né, eles só estenderam o sofrimento dos fãs ao longo desses 10 anos e não conseguiram fazer uma franquia de sucesso, não conseguiram fazer uma franquia de sucesso com a DC. Olha o que eu tô falando, isso é bizarro pra caramba, porque várias escolhas erradas, várias coisas erradas que a gente já falou aqui diversas vezes, mas deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você pensa de tudo isso, onde você acha que foi o maior erro de todos, onde você acha que foi a raiz do problema. Pra mim, minha opinião, a raiz do problema é Batman vs Superman. Ali começou a merda, porque ali começou o pensamento de olhar pro mercado de uma maneira extremamente equivocada, extremamente burra e estúpida de pensar que um filme do Batman e versus o Superman, com o subtítulo
afrontoso que chama Origem da Justiça, você começaria uma franquia de sucesso e não faz zero sentido esse filme. A aprovação desse filme é zero sentido. Não adianta você defender, meu Deus, mas ali tem um Superman que você não entendeu, porque hoje em dia as pessoas têm vergonha de falar que gostam desse filme, né? Poderia até fazer eles brigar, mas você deveria ter feito basicamente aqui um filme chamado World's Finest e não aquela atrocidade cinematográfica que foi entregue pro mundo, né? Que é uma das coisas mais assombrosas que eu vi na minha vida em termos de filmes de super-herói. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, sobre o DCU, sobre a missão /Odisseia do James Gunn, que é quase uma missão aí que, não vou falar que é missão impossível, mas é uma missão muito arriscada, uma missão de risco aí pra resgatar a marca da DC nos cinemas com o DCU. Deixa aí nos comentários sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.